Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Aproveitando que a igreja ainda está de pé, você que trouxe sua Bíblia, acompanhe conosco no telão. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8. Aleluia. João, capítulo 8. Nós vamos ler um pouquinho antes do versículo tema dessa noite, a partir do verso 53. Aleluia. Amém? A palavra de Deus diz assim: você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, quem morreu? Também os profetas que morreram? Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, ao qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e eu guardo a tua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Jesus, a qual nós lemos, Deus, alguns versículos, Deus, nós cremos que a tua palavra é vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus, fale conosco, Deus, usa, Pai, a minha vida, usa, Deus, a minha boca nessa noite para falar aquilo que não vem do meu coração, Pai, mas aquilo que vem do céu para as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Fique à vontade. Amém. Irmãos, ontem nós ouvimos Êxodo, capítulo 3, versículo 14. O tema deste ano, o Eu Sou. E se você estava aqui na noite de ontem, se você se atentou, você ouviu nosso irmão Rafael, no finalzinho da pregação, ele fez uma pergunta. Será que alguém vai lembrar? Ele fez uma pergunta no finalzinho da ministração de ontem. Ele diz assim: será que algum ser humano ousou tomar essa declaração para si? Será que algum ser humano tomou essa declaração, eu sou, para si? E nessa noite nós vamos ver que existe um ser humano que tomou essa declaração para a tua vida. Um Deus que se fez homem, se chama Jesus Cristo. E desde o início Ele está no nosso meio, amém? Irmãos, aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, por 3 vezes, Ele vai dizer, eu sou. E eu comecei a ler esse capítulo, e no versículo 24 ele diz assim: por isso, eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. No versículo 28, Jesus vai dizer: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E a partir do verso 53, onde nós iniciamos a leitura nesse capítulo 8, os judeus que estavam ali com Jesus, os fariseus, eles questionam, eles perguntam sobre a identidade de Jesus.
Assim como Moisés, lá em Êxodo, quando foi lido ontem, também questionou e perguntou quem era aquele que estava falando. Da mesma forma, aqui no Evangelho de João, capítulo 8, aqueles judeus, fariseus que estão ali com Jesus, vai dizer no versículo 53, quem você pensa que é? Aqueles judeus dizem a Jesus, quem você pensa que é? Você pensa que é maior que Abraão? Você acha que é maior do que os profetas que morreram? Esse é o questionamento dos judeus, dos fariseus naquele momento, perguntando sobre a identidade de Jesus. Assim como aconteceu com o próprio Deus, assim também acontece com Jesus. Quem você pensa que é? E Jesus, a partir do verso 56, ele responde àqueles judeus. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então aqueles homens, eles ficam com raiva, eles ficam bravos e questionam novamente Jesus no versículo 57. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E realmente, aos nossos olhos humanos, Jesus não tinha nem 50 anos como homem. E esse era o questionamento daquele povo. Você não tem nem 50 anos e diz que Abraão viu os teus dias há milhares de anos atrás. Mas no versículo 58, Jesus claramente revela a sua identidade. Jesus diz assim no versículo 58, em verdade, lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes mesmo de Abraão, antes mesmo de Isaac, antes mesmo de Jacó, antes mesmo de Adão, eu sou. É isso que Jesus está dizendo àqueles homens, eu sou. E a reação violenta, irmãos, daqueles judeus, a afirmação que Jesus tinha dito que eu sou, indica que eles compreenderam aquilo que Jesus tinha dito, aquilo que Jesus havia declarado, se igualando a Deus ao usar o mesmo título, eu sou, que Deus havia dado a si mesmo em Êxodo 3,14. Eles param e olham a Jesus e querem apedrejar Jesus, porque eles dizem que Jesus está blasfemando por dizer que Ele é Deus, por dizer que Jesus, sendo homem, Ele era o próprio Deus. Sabe qual a maior motivação dos homens? Tirando o propósito de Deus, a soberanidade de Deus, mas a motivação humana dos homens de matar Jesus, sabe qual era? Realmente essa. De Jesus dizer que Ele era o próprio Deus. Essa era a maior raiva dos fariseus, dos escribas, dos judeus, ouvirem de Jesus que Ele era o próprio Deus, que Ele é o próprio Deus. Ele não era, Ele é o próprio Deus. Em Colossenses capítulo 2, no verso 9, a palavra de Deus vai dizer assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus sendo homem, 100% homem, mas também 100% Deus. Um Deus que se tornou homem, para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou, Jesus está dizendo, eu sou o próprio Deus no meio de vocês. E nessa noite eu quero ler muito a Bíblia aqui, porque ela afirma claramente que Jesus é Deus. A palavra de Deus vai afirmar que Jesus é o próprio Deus. A palavra atribui a Ele atributos que só pertencem a Deus. Jesus como homem tem os atributos que a palavra também diz que pertencem a Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, vai dizer assim, Jesus dizendo a João,
eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sabe o que Jesus está nos dizendo, nos revelando através da palavra dele? Que ele é eterno, assim como o Pai é eterno, porque ele está desde o princípio com o Pai. Miqueias capítulo 5, versículo 2, a profecia vai dizer assim: e você, Belém, Efratá, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Hebreus capítulo 3, versículo 8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra vai nos revelar que Jesus, o eu sou, ele é eterno, assim como Deus é. Mas ele também vai dizer que Jesus, ele também é onipotente. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é poderoso, assim como o Pai, porque toda autoridade foi dada a Ele, nos céus e na terra. Efésios capítulo 1, versículo 20, Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. O nome de Jesus é poderoso sobre toda e qualquer coisa e situação. Ele também é onipotente. E a palavra vai também nos revelar que o nosso Jesus, ele também é onipresente. Assim como o nosso Deus. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se você crê e tem fé para isso, você crê que Jesus está em nosso meio nessa noite, porque ele também é onipresente. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Jesus está conosco todos os dias, porque ele é onipresente. Irmãos, esse versículo eu creio que é um dos versículos que Deus mais fala comigo. Toda pregação me vem à memória, me vem à mente, o Espírito Santo de Deus coloca isso no meu coração, para me fazer lembrar, e através de mim lembrar também você, que Jesus está conosco todos os dias até o final dos tempos. Mas Jesus também, ele é onisciente. João capítulo 1, versículo 48, a palavra de Deus vai dizer: Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Jesus nos conhece, Jesus sabe onde nós estamos. Nós podemos nos esconder do nosso líder, da nossa esposa, do nosso esposo, do nosso filho, do nosso pastor, mas aquele único que nós não conseguimos nos esconder se chama Jesus Cristo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente sobre todas as coisas. Em João capítulo 14, versículo 9, Jesus vai dizer assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Sabe qual que é a afirmação de Jesus aqui? Eu e o Pai, nós somos um. Jesus, ele diz, e ele sempre vai dizer: eu sou. Assim como o Pai, eu sou, porque eu e o Pai somos um. Colossenses capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito entre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade,
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus é, irmãos. Ele é o eu sou. Qual homem que pode tomar sobre si o eu sou? Esse homem se chama Jesus Cristo. Nome sobre todo nome. Jesus é o grande eu sou. João capítulo 1. O apóstolo do amor, o discípulo do amor, ele tem a revelação através do Espírito Santo. Quando ele começa a escrever essa carta a nós, como igreja, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem chamado, enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O eu sou é o princípio, o eu sou é o meio, e o eu sou é o eterno. O eu sou se chama Jesus Cristo. Sabe, igreja, nesses próximos 10 dias, nós iremos ouvir aqui neste lugar irmãos e irmãs dizendo que Jesus, o eu sou o pão da vida, que Jesus é a luz do mundo. Jesus vai dizer: eu sou a porta. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus vai dizer: eu sou a verdadeira videira. Jesus vai dizer: eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o próprio Deus. Eu acredito que não teria um tema melhor para que nós pudéssemos estar neste ano ouvindo a respeito da palavra do Senhor. E ouvir que Ele é Jesus, o nosso Deus é o grande eu sou. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Eu sempre digo isso: Jesus não é aquilo que nós queremos, pastor Júlio. Jesus é aquilo que nós precisamos. Porque Ele conhece, Ele sabe o nosso coração. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, Ele diz assim: vocês que são homens maus, vocês sabem presentear os teus filhos. Imagine o nosso Pai celestial, eterno, onipresente, onipotente, onipotente. Ele sabe dar aquilo que nós precisamos. O eu sou está no nosso coração. Aquele Deus que se tornou homem, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de mim e dentro de você. O Deus que se entregou na cruz do Calvário. Eu disse que a motivação dos homens era porque Jesus dizia que era Deus.
Mas isso, desculpa que a minha palavra usada era só uma desculpa de Deus para que Jesus, por livre e espontânea vontade, fosse a cruz do Calvário, para que nessa noite você pudesse ter vida, e vida com abundância, porque essa é a promessa de Deus para nós. Não é simplesmente uma vida, não é sobreviver, mas nós temos vida e vida com abundância, porque Ele é o que nós precisamos. Nós podemos aqui orar pelo mês de janeiro a dezembro, e pedir bênçãos materiais, que o Senhor provê, e Ele provê sobre todas as coisas, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele sabe de todas as coisas, mas a bênção maior que nós precisamos é entender e tomar posse que Ele está conosco todos os dias. O eu sou, o grande eu sou, que conhece as estrelas do céu, conhece quanto há de areia no mar, na areia do mar. O Deus que conhece todas as coisas, que segura o mundo em tuas mãos, Ele habita dentro de mim, habita dentro de você. E Ele está conosco, igreja. Sabe, e eu já quero finalizar aqui. Nós iremos, em nome de Jesus, assim Ele permitir, escutar todas essas coisas. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o grande eu sou, se manifestou para nos trazer salvação e vida eterna, nos reconciliando com o Pai. Aquilo que Adão fez lá no jardim do Éden, tirando a comunhão, Jesus veio na cruz do Calvário reconciliar nós de novo com o Pai. Ele venceu a morte de cruz. Em obediência Ele foi até ela. E a morte Ele venceu. Sabe, tem um louvor que eu gosto muito, que ele diz assim: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Aleluia. 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 És invencível, inigualável. Aleluia. Pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, aleluia. O nome de Jesus, poderoso esse... O nome de Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Glorificado é o teu nome neste lugar, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o grande eu sou está em nosso meio, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o grande eu sou, Pai, habita em nós, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, alcança, Pai, cada vida aqui com teu amor, Pai. Alcança, Deus, cada vida aqui com a tua graça e misericórdia, Pai, porque nós precisamos, Pai. Nós somos sedentos, Pai, de tudo que o Senhor é, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que
a sua palavra, Pai, possa penetrar os nossos corações, Deus, que não sejamos, Deus, apenas ouvintes, Pai, mas que em nome do Senhor Jesus, através da presença do Teu Espírito Santo, Pai, nós venhamos colocar em prática, Deus, tudo aquilo que nós já tenhamos ouvido, Pai, tudo aquilo que ainda que nós iremos ouvir, Deus, que não seja apenas palavras lançadas ao vento, Pai, mas que nós tomamos posse, Deus, que nós somos verdadeiramente filhos do grande Eu Sou, Deus, que entregou a sua vida por nós, Pai. Não há nada que nós fazemos, não há nada que nós falamos, Pai, que possa apagar, Deus, o sangue derramado na cruz do Calvário, Deus, por amor a nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, Pai. Eu te agradeço por este momento, Pai, de nós estarmos aqui, tendo a liberdade, o privilégio, Deus, de cultuar ao Teu nome, Pai. Não há motivo maior, Senhor, de nós estarmos neste lugar, se não for para que o Teu nome, Jesus, o Teu nome que está acima de todo nome, Pai, seja engrandecido e glorificado, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Você que pode, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Palavra com o pastor José Carlos, em nome de Jesus.